Como vão as senhoras e os senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Vocês devem estar vendo na tela já a chamada da matéria, né? Cientistas chineses criam um sistema para cuidar de embriões em útero artificial. A babá de inteligência artificial ajudaria a monitorar e cuidar dos embriões. Já voltamos aqui para essa matéria. Só quero lembrar que há 2 meses atrás eu falava sobre isso aqui, ó. Falava sobre a geração maligna e perversa, que seria esta criada dentro de uma bolha, e falava sobre aqueles que tinham duvidado, porque neste vídeo aqui que eu estou marcando para vocês, chamada geração maligna e perversa, muita gente veio e disse, não, isso é teoria da conspiração. Isso ainda que eu trago os links, né? Eu trago a fonte. Aí eu vim, um dia ou 2 depois, disse, você duvidou, mas o útero artificial já existe. Aí eu mostrei que cordeiros estão sendo mantidos vivos em úteros artificiais lá nos Estados Unidos. Mesmo assim, as pessoas, alguns, né, claro, não todos, ainda não acreditaram. Mas, diferentemente do que era antigamente, que eu tinha de falar uma coisa e esperar 10 anos para acontecer, 2 meses depois chega a comprovação. Então, mais uma vez, eu estava certo e eu não estou aqui. O pessoal fica bravo, às vezes, Joyce, por que você fica dizendo que estava certo? Primeiro porque eu estava, mas não é para me vangloriar, é para mostrar que aquilo que eu estou falando agora tem fundamento. Então, não é me vangloriar do que eu acertei lá de trás, é para que vocês prestem atenção do que eu falo agora para a frente, né? Para que vocês deem atenção, deem um pouco de credibilidade aos mais céticos, né? Acho que uma boa parte aí já me acompanha tempo suficiente para entender que eu busco embasamento para aquilo que eu falo aqui para vocês. Veja só essa matéria aqui, depois nós vamos explicar o que isso vai significar politicamente e socialmente, enfim. Os pais do futuro alegram-se. Cientistas na China desenvolveram uma babá de inteligência artificial que, segundo eles, poderia um dia cuidar de fetos humanos em laboratório. Ora, quem é que vai se alegrar? Sempre tem, né? Tem gente para tudo, mas quem é que vai se alegrar em ter um filho de útero artificial? Esse filho, ele não é da pessoa, ele foi feito totalmente artificial. Então, eu não sei o que as pessoas têm na cabeça para estar deixando a sua humanidade para trás, deixando de serem humanos, deixando de ser naturais e abraçando esse tipo de prática. Não consigo entender. Aliás, eu até consigo, né? Porque isso tem tudo a ver com questões espirituais muito profundas, mas não é o objeto da análise do vídeo de hoje. Pesquisadores em Suzhou, na China, afirmam ter criado um sistema que pode monitorar e cuidar de embriões à medida que crescem em fetos enquanto estão dentro de um útero artificial. Relata o South China Morning Post, que é um jornal considerado um jornal de fonte estatal chinesa, né? Então a babá robótica já está cuidando de vários embriões de animais, então já está funcionando. Só, segundo eles, não estaria sendo testado para humanos. Eu duvido que não está sendo testado, e não só testado, mas já desenvolvido em escala bem avançada, tá? Eu duvido, quando eles dizem, é só animais, duvido. Mas enfim, é o que está sendo dito aqui, né? A experimentação em embriões humanos, no entanto, ainda é proibida pelo direito internacional, como aponta o jornal. Tem tanta coisa proibida pelo direito internacional que as autoridades em vários países do mundo estão desrespeitando. Se as autoridades desrespeitam convenções internacionais, direitos internacionais, desrespeitam muitas vezes as regras do próprio país, quem dirá essas, né? E quem dirá esses laboratórios, né, que funcionam muitas vezes parcialmente expostos e parcialmente com experiências aí não levadas a público, né? Então a equipe publicou suas descobertas no jornal Journal of Biomedical Engineering no mês passado. No artigo eles detalham um sistema de monitoramento online projetado para a cultura de embriões a longo prazo. Nós já vamos voltar aqui para essa matéria. Agora eu quero lembrar a vocês um perigo. Existe uma ordem, ou existiu, né, que seria a ordem dos assadores de sino. Eu não posso falar essa palavra aqui, que era dos Ashashin, né, que eram usuários de haxixe, segundo o mito, né, segundo a lenda, eles usavam haxixe para
que a mente deles perdesse qualquer tipo de dó do adversário durante uma durante uma batalha, e perdesse também parte da sensibilidade do corpo quando fossem atingidos. Mas por que eu estou falando dessa seita aqui dos Ashashin, que é uma seita fundada no século XII, para vocês terem uma ideia? Teria começado em 1º de janeiro do ano 1001 e terminado em 31 de dezembro do ano 1100. Veja só que simbólico isso aqui tudo, né? Essas datas. Mas por que eu estou citando essa seita em específico? Porque parte do mito dela conta que ela pegava, quando ela atacava tribos adversárias, ela pegava os bebês dessas tribos, pegava as crianças pequenas, levava para uma montanha e aplicava nessas crianças o haxixe durante a vida inteira, fazendo com que as crianças deixassem de entender o que era o mundo real e o que era o mundo psicodélico em que elas estavam inseridas por conta dessas drogas, e elas eram treinadas para serem Ashashins, ou seja, para cometerem a assadura de sinos, vamos colocar assim, por causa do algoritmo. Então essas crianças cometiam qualquer coisa que os seus líderes mandavam, inclusive elas eram utilizadas posteriormente para atacar as próprias vilas de onde elas tinham sido tiradas e não sabiam. Ou seja, eram crianças que eram treinadas e com lavagem cerebral, e aí atuavam de acordo com as ordens. Outro exemplo que eu cito, que é um exemplo da cultura popular mais recente, saiu no livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, onde esses cachorros, que eram separados da mãe, foram separados da mãe ainda filhote, eram 9 filhotes, eles foram criados sob a tutela do líder da revolução, que era o chamado Porco Napoleão, na Fábula dos Bichos, e eles foram treinados também para não obedecer mais a própria mãe deles, mas para obedecer Napoleão. Então chega um momento simbólico desse filme onde eles ficam desaparecidos durante todo o filme ou o livro, ficam desaparecidos, e eles reaparecem no final, quando os animais que inicialmente tinham abraçado a revolução percebem que foram enganados, e eles tentam então reagir contra Napoleão, o líder da revolução. E quando os animais vão reagir contra Napoleão, surgem aqueles 9 filhotes, que já não são mais filhotes, já são cães adultos, que avançam contra todos os animais, inclusive contra a própria mãe deles. E, portanto, mais uma prova de que... uma prova não, mas uma explicação de como é que funciona a mente dos revolucionários, a mente desses que querem conduzir as massas. Eles pegam os filhos da própria população, fazem lavagem cerebral nesses filhos e jogam os filhos contra os pais, jogam os filhos contra a própria população de onde eles vieram. Então é com a ajuda deles, dos filhotes ali no livro, que Napoleão dá um golpe no Bola de Neve, que é considerado um dos líderes da Revolução, que via que a Revolução teria se desviado, e mantém então todos os bichos sob controle, porque os filhotes então foram acostumados a dar respeito a Napoleão como se pai deles fosse, enquanto eles eram cães e ele era um porco. E por que eu estou falando a respeito disso? Eu vou colocar o link aqui para vocês depois verem o papel de cada um dos bichos nessa revolução dos bichos. Por que eu estou usando o exemplo aqui dos cães, dos Ashashin, e ao mesmo tempo falando aqui dessas crianças criadas dentro de úteros artificiais? Ora, se uma criança que já tem uma raiz familiar, ela não foi criada igual uma borboleta que simplesmente sai de um casulo e não tem vínculo com ninguém, ela não é um agente MK Ultra perfeito. Ela é uma criança que tem um vínculo. Por mais que esse vínculo tenha sido quebrado, e por mais que, ainda tendo uma ligação étnica, uma ligação talvez antiga, depois que ela cresce com aquela etnia, com aquela família, com aquela mãe, ainda assim essas crianças podem ser manipuladas para ser jogadas contra o povo. Você imagine uma geração criada totalmente dentro de uma cápsula, dentro de um casulo ao estilo borboleta, se não vai ser uma geração do que a gente interpretou lá
nossas interpretações a respeito de como funciona a geopolítica, né? Se não vão ser as tais crazy kids, as crianças de uma geração maligna e perversa, totalmente manipulada, inclusive geneticamente, porque quem é que está respeitando a legislação internacional nesse quesito? Será que estão respeitando mesmo? Então, eles poderão criar um verdadeiro exército de clones manipulados geneticamente, sem vínculo afetivo com ninguém senão o líder, para o qual eles vão ser treinados a dar respeito, a prestar respeito. Então, esta geração artificial é que talvez pode ser aquela geração há tanto tempo prevista pelo profeta João, a geração maligna e perversa. Então, o sistema poderia teoricamente permitir que os pais criassem um bebê em um laboratório, eliminando assim a necessidade de um humano carregar uma criança. Os pesquisadores chegam a dizer que esse sistema seria mais seguro do que a maternidade tradicional. Em um vídeo anterior eu citei que as pessoas que são tiradas do contexto familiar delas, muitas vezes elas se tornam vítimas de manipulação mental, porque elas acabam sendo associadas a essa ideia da borboleta. Por que o símbolo da manipulação mental MKUltra é a borboleta? Porque a borboleta, diferentemente do mamífero, ela não tem um vínculo familiar. Ela tem a borboleta que coloca, aliás, ela é um ser que nasce de um casulo, não tem o afeto da mãe de tomar o leite, de depender da mãe, ela nasce e já sai voando, né? E aí ela não tem esse vínculo familiar. Então, quando você fala de um mamífero, você percebe, inclusive, na naturalidade de cães, na naturalidade de cavalos, vacas, aquele afeto. A vaca lambendo o bezerro. Existe um vínculo afetivo muito maior entre os mamíferos do que outros animais, especialmente as borboletas, né, como é citado no exemplo. Então, é por isso que se usa esse símbolo da borboleta monarca para pessoas que estão desvinculadas, né, que estão sob manipulação. E evidentemente, né, essa é a minha opinião, é que esse tipo de situação vai acontecer com essas crianças que vão ser criadas dentro de casulos, vão ser uma geração totalmente desvinculada dentro da humanidade da qual nós fazemos parte. Então, além dessas alegações, porém, ainda não está claro se o sistema poderia realmente levar um embrião, um camundongo ou qualquer outro a termo. Eu acredito que vai ser possível, só que as consequências psicológicas serão terríveis, né? E, por consequências também em relação a nós, né, que até então estamos vivendo de uma maneira relativamente natural como seres humanos ainda, né? Então, como existe agora o útero artificial, é um recipiente que cultiva vários embriões de camundongos em uma fileira de cubos cheios de fluidos nutritivos, de acordo com o artigo. Então, já está funcionando. A babá de inteligência artificial é capaz de monitorar os embriões, detectar mudanças e ajustar seus ambientes artificiais de acordo. Pode até alertar um técnico caso um embrião desenvolva um defeito ou venha a acabar ali sua vida. Aí você note também o desprezo pela vida, na realidade, porque você cogitar a hipótese de criar um embrião dentro de um útero artificial, que futuramente poderá inclusive ser observável, né? Como de fato já são esses úteros artificiais de camundongos observáveis, porque eles são transparentes. Eventualmente alguém pode dizer, não, esse aí eu não quero mais, ou eu até quero, mas ele tem defeito, eu não quero. Pode descartar, pode abortar o desenvolvimento dele e pronto. Hoje, dentro do útero das mães, isso já se faz, mas se faz com uma certa dificuldade psicológica, porque há um vínculo maior quando ele está dentro da mãe. Agora, quando ele estiver fora, esse ser ele vai ser tratado talvez por muitos como uma mera mercadoria. Não quero mais, demorou demais, mudei de ideia, ou ele está com defeito, ou não era bem como eu queria. Entende? Nós estamos caminhando aí realmente para uma situação que é desumana,
A tecnologia está aí, ela está se multiplicando cada vez mais rápido. Como eu falava anteriormente, eu não preciso mais esperar 10 anos para mostrar que as minhas teorias são embasadas em questões que vão acontecer. Eu avisava a respeito da situação da carne também. Agora, recentemente, eu avisava sobre isso e já está acontecendo. Alguns achavam que eu estava... não, já, isso é exagero. Não é exagero. Atualmente eu estou utilizando muito links para mostrar, para embasar, justamente para aqueles que são mais céticos, né? Por isso que eu trago essas matérias aí na tela para vocês. Enfim, está acontecendo, né? E infelizmente ninguém aí com poder faz nada para impedir isso. E quando tudo se precipitar, né, talvez muito pouca carne se salve nesse mundo aí, cada vez menos natural, cada vez mais artificial, transhumano, tecnológico, nessa geração de silício. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.